Ele tem que pegar um avião, um navio. E se ele não puder fazer isso de uma forma, ele vai fazer isso como clandestino, ok? Ele vai fazer isso como clandestino. E isso já aconteceu em tempos passados. Entravam escondidos na cortina de ferro do comunismo. Bíblias iam por contrabando. Mas existe uma gráfica que faz isso. Existe um custo. Você não chega na gráfica e diz assim, você não chega numa gráfica e diz, me dá 10 Bíblias. E o cara chega, tá aqui, leva. Alguém paga por isso. Alguém paga por isso. Ok? Então, a OCP poderia financiar. Eu quero pedir, por favor, minha esposa, não mande mensagem. Ok? Depois... porque aí sai o vídeo aqui, eu vejo, eu tenho que estar sempre apertando. É pelo WhatsApp, não mandem mensagem. Então, minha tese é simples. Eu não preciso de pergaminhos e papiros para formular uma tese simples. Não preciso de óstraco ou escavações arqueológicas. Não preciso, embora os tenha estudado, não preciso de linguagem vernacular hebraico-grega ou siríaca. Só serviria para me promover e usar de filosofia vã. As pessoas iriam passar a me seguir igual estão seguindo eles. Pô, aquele cara é entendido, aquele pastor é entendido. Aí eu estou usando a minha linguagem. Eu vou usar a simplicidade para interpretar isso. Sabe quem evangelizou a África? Quem evangelizou a África foi a Europa. Como você acha que isso era feito? Com os dízimos e ofertas das igrejas. O mundo foi abalado pelas missões e por avivamentos, pregando a mesma Bíblia que você tem nas mãos, antes dos profetas da internet chegarem. O mundo foi impactado por tanto mover espiritual que nunca antes, mas olha agora o que temos aqui. Olha o que temos aqui. Olha uma pessoa dentro da igreja, como está cheio de pessoas viciadas em modismos. Nós temos pessoas, por quê? Porque esses caras estão fazendo bagunça na mente deles, porque são bebezinhos na fé. Uma criança, tu dá um preguinho e diz, bota na tomada, ele vai botar e vai se matar. Ele não discerne a mão direita da esquerda. Você está me entendendo? É isso que nós temos que levar em consideração. Dissidentes do cristianismo, apóstatas da fé aparecem como supostos salvadores da pátria gospel e prometem o seguinte, agora as igrejas vão acabar. É isso que li no canal. Estava intitulado, agora todos vão sair da igreja e as igrejas vão acabar. Cara, então essa é a ideia. Então eu já sei quem está combatendo. Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por nós é contra. Então se eles estão contra o reino, estão contra você, estão contra nós. Você entendeu? Eu li em outro canal, a verdade sobre o dízimo, você vai sair da igreja. Eu li em outro. A ideia é tirar aqueles que eram criminosos, que agora estão tratados, estão reformados, e devolver para a criminalidade. Tirar os adúlteros que agora são fiéis e devolver para o adultério. Tirar os pedófilos e jogar de volta no mundo. Essa é a ideia do profeta da internet. Essa é a ideia desses caras. Aquilo que você faz, famílias oram anos para converter uma pessoa. Sabe, pastores vão em casas, é endemoniado, eu sei porque eu lido, meu ministério tem isso. É libertação, é cura, mas você tem que lidar com isso. 1 ano e 5 meses, em 4 meses, eu não pego um salário da igreja. Estou botando meu carro, já botei desde que estou aqui mais de 14 mil. Aí a pergunta é simples. E agora? Será que eu acredito no que estou fazendo? Porque eu poderia ficar quietinho. Eu já tinha fechado. Eu quero um pastor que assuma uma igreja sem receber nada. Agora pergunte, será que o pastor encara alguma dificuldade? Será? Eles não querem saber, eles querem que você saia da igreja. Eles querem combater a igreja. A verdade sobre dízimo e oferta, a verdade, sair da igreja. Então 2000 anos de história da igreja era puramente uma mentira. E Deus em sua onisciência levanta pessoas que nem creem nele, em seu filho. Ele levanta essas pessoas que combatam a ajuda financeira da entidade pela qual seu filho morreu. Preste atenção em quem você está dando ouvido, que tira pessoas da igreja por supostamente se sentirem lesadas, que é o que está acontecendo para supostamente revelarem a verdade. Não me façam rir. Não me façam rir. É tudo que tem para oferecer. Eu vou continuar no plano A então. Esse plano B não está me trazendo, não está me seduzindo, a não ser que seja isso que eu queira, ok?
Isso soa para mim como um déjà vu, eu já disse. Eu já vi esse filme antes, sei como ele termina, com esses caras dentro de uma igreja, pedindo oração, ou em seu leito de morte pedindo perdão. Segunda pergunta, uma pessoa na internet afirmou o que o dízimo... Uma pessoa na internet afirmou que o dízimo não é cristão. O que o Senhor me diz? Que eu digo? Eu não digo, quem diz é a Bíblia. Pegue uma única passagem onde Jesus censurou o dízimo. Apenas uma. Pelo contrário, ele disse, vocês deviam dar o dízimo da hortelã, do endro, coisa e tal. Aí a pessoa vai dizer, então, não era dinheiro. Eu já vou chegar nessa pergunta. Eu já vou chegar lá. Aguenta aí, ok? Então, eu não digo nada. Jesus nunca criticou em hipótese alguma. Nada você não vai encontrar. Agora façamos o seguinte, vamos considerar que os judeus estavam habituados com o dízimo e o ato de dizimar. O que estava em evidência na nova aliança era alcançar os perdidos, as ovelhas perdidas da casa de meu pai, e dali resgatar o mundo inteiro. Você está me entendendo? Essa era a ideia central. A ideia central era exatamente essa. Jesus estava ali com uma missão evangelística. Ele não ia chegar e ensinar algo que eles estavam careca de saber. Eles estavam trazendo o quê? Evangelho. O que quer dizer em hebraico, em grego, euangelion. Uma novidade, uma boa nova, uma nova notícia. Aquele era velho, já sabiam daquilo, já estavam saturados. Você me entende? A nova aliança era alcançar os perdidos. Eu pergunto, você teria coragem de não dizimar, mas pagar minha despesa para evangelizar no Nordeste? Hospedaria, material de evangelismo, sustento meu e de minha família, deslocamento para o Nordeste, dentro e fora do Nordeste, mesmo que fosse de jegue, tinha que comprar um jegue, tem dinheiro envolvido. Chame de dízimo, contribuição, caridade, ajuda, seja lá o que for, quem paga essa conta? É uma pergunta. Quem paga essa conta? Quem mandou os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren para Belém do Pará? Como eles vieram da Suécia para cá? Nas asas do vento? Mesmo que eles tivessem bancado as duas viagens e hospedagem para vir e permanecer no Brasil, houve um custo. Muitos calculam o reino de Deus pelo custo. É o custo que tira o sono deles. Eles não pensam na causa. Eles pensam no custo ou no gasto. Nunca na causa. Você tem que entender isso. Há uma diferença. Eu vou mais longe. Como a igreja manda donativos para países pobres? Como você freta um avião e manda ajuda alimentícia, ajuda missionária, ajuda financeira, ajuda humanitária para países subdesenvolvidos sem ajuda financeira? Como? A OCP vai bancar? Quantas pessoas morreram de peste, maremoto, vítimas de canibalismo, como John Patton foi evangelizar a ilha de Tana, e quando ele chegou na ilha de Tana, ele viu um fundamento no chão que outros missionários começavam, mas não terminavam porque os canibais matavam. Ele próprio fugiu das machadinhas, dos golpes que vinham na cabeça dele, e tinha que entrar dentro da casa porque queriam comer a carne daquele homem. Muitos morreram por canibalismo fora de suas terras natais para evangelizar aborígenes, antropófagos, bárbaros, quando poderiam estar em suas casas, e tudo que preocupava vocês, tudo que preocupa vocês, são a 10ª parte de sua renda, a menor parte de 10 partes iguais. Tudo que preocupa esses caras. E tira a paz de muitos bebês na fé de muitas igrejas. É isso. Você nunca teve um comprometimento com o reino de Deus. Você nunca teve um comprometimento com o reino de Deus. Precisaria ser bíblico dividir minhas finanças em 10 partes e dar apenas uma dessas partes para que eu me envolvesse na causa de Jesus Cristo? Sim. Precisaria, porque o homem nada faz se não for por pressão. Ele paga os impostos porque senão perde o benefício. Senão nunca pagaria. Terceira pergunta. Um crítico disse que dízimos e ofertas devem ser dados aos carentes ou onde quiser ajudar na sua cidade ou instituições de caridade, pastor. Eu vou fazer só uma resposta aqui. Eu gostaria de saber de onde esses críticos tiraram do livro essa ideia. De onde?
Instituições de caridade de cunho social têm ajuda municipal, ou estadual, ou governamental. Eu digo federal, se for detentor de uma UCIP, por exemplo. Você já viu, uma pergunta que eu vou fazer, uma ONG mantendo uma igreja? Se tiver, é novidade, eu nunca vi. Já viu uma instituição de caridade mandando missionário para o campo? Comprando material bíblico para evangelismo? Já viu diretor de ONG tendo de sair para fazer velório, expulsar demônio de pessoas possessas, realizar casamento, colocar mendigo em sua própria casa, como eu já fiz várias vezes, evangelizar criminosos na favela, no presídio, e na favela à noite evangelizar criminosos? Se não for evangélico, ele não fez isso. Isso é satanizar, é banalizar mesmo. E agora eu estou convicto. Agora olha o que Jesus Cristo disse. Quando ele fala em Mateus, no capítulo 25, sobre vocês me viram nu e não me deram de vestir, estive enfermo e não fosse me ver, estive com fome. Jesus não está falando do mundo, ele está falando daqueles que servem a sua causa, são cristãos, irmão. Porque esse assunto, tanto de dízimo quanto de contribuição para a congregação, eclésia do grego, ou querilá do hebraico, congregação dele, é para que a causa dele seja impulsionada. Os outros, existem órgãos sociais que cuidam. Não quer dizer que uma igreja não possa cuidar, porque eu mesmo dou assistência. Mas a prioridade da entrada financeira é manter uma igreja e difundir o evangelho. Pode parar. Tem um quê de nobreza, né? Ah, mas e o faminto? Ei. Eu não conheço igreja que não ajude um faminto. Não é essa a ideia desses camaradas. A ideia não é essa. Porque se, através da sua suposta verdade, eu saio da igreja, eu paro de ajudar a igreja, então a ideia é extermínio. Não é nem combate, é extermínio. Porque aqui na nossa igreja, por exemplo, o aluguel é 1.500. Eu vou perguntar, existe um fundo de colaboração da OCP, Organização da Causa Própria, para pagar o aluguel para mim? Eu já ligo amanhã para esses caras. Não tem. E quando chega dia 10, o dono quer o dele. Como é que se paga isso? Eu estou usando o senso comum para o dízimo, irmão. Existem custos, benefícios. Você chega numa igreja de noite, tem que ter luz acesa. Se está muito calor, liga o ar-condicionado. Ou você pode não comprar nada, faz igual o muçulmano, pega um prédio, todo mundo senta no chão, atende o culto de dia. Acabou. Não bebe água, não usa banheiro, não faz mais nada. E aí? Até aí eu resolvo um problema. Mas é a boca. Mas é a roupa. Doação. Beleza, resolvi outro. Fazer missão. Doação. Eles pagam a passagem. Dízimo. Não, alguém doou. Dízimo. Contribuição, dízimo, ajuda. Dízimo. Só muda o nome. Mas a ideia é a mesma. Sustentar. Essa ideia é a mesma. Sustentáculo. Ok? Então, a terceira pergunta. Eles dizem que deve ser dado. Não. Existem entidades e ONGs para você fazer isso, além de você ter 90% em sua mão, para que você possa fazer isso. Pastor, e os carentes? Não, a igreja cuida. Eu não estou tratando disso. E os carentes, o que a gente faz? Eu estou tratando da terminologia dízimo. Para você ver que é maldoso a ideia, é maldoso, ok? Então, se você nunca viu nenhuma ONG fazendo isso, então o dízimo tem um papel específico. Propagação do evangelho. Propagação do evangelho. Crescimento, evangelismo. Ô, filha, não fiquem mandando mensagem, gente, por favor, para mim, tá bom? Não fiquem mandando, não. Depois eu respondo vocês, porque vai ficar bugando aqui, ok? Então a palavra de Deus ordenava que dízimo fosse entregue aonde? Aonde a palavra de Deus diz? Aonde os sacerdotes ministravam. O lugar onde Deus escolheu para pôr o seu nome. Já em Malaquias 3,10, ele diz: trazei a casa do tesouro. Ele diz isso. Ele não diz, levem por onde vocês quiserem. Tem um lugar específico. Porque aquele é um dinheiro específico para uma causa específica. Então não tem esse papo de eu vou fazer o que eu quero.
Se você vai fazer o que eu quero, isso já é rebeldia. Você está criando um princípio, então você se faz melhor que Deus. Porque você está criando um princípio. O princípio não é esse. O princípio não é esse. Existe um princípio, leve lá. Mas aquele cara é ladrão, isso não é problema seu. O apóstolo Paulo diz que muitos pregam a Cristo por ganância. Ele diz, o importante é que Cristo seja pregado. Então eu não concordo com o que fazem de errado com o valor. Mas eu quero te dizer, em muitas igrejas, onde muitos pastores podem ter um caráter questionável, há muitas almas ali dentro boas. Há muitas pessoas boas, irmão, ali dentro. Há muitos homens e mulheres que têm uma real intenção com o reino de Deus. Eles vão passar à frente desse pastor. Mas não é o meu papel bater neles. Não é o meu papel criticá-los nem julgá-los. Não é o meu papel. Você me entendeu? Não é o meu papel. Agora, aplicar no uso de seus ritos o 10% para Deus, sustento de seus ministros, etc., era uma quantia mínima, gente, e exclusiva para sustento de sua obra e manutenção. Os 90% restante, você não pode dar nada? Não, você não pode. Porque você tem shopping, praia, carro zero, casa que está sempre em constante mudança, tem que quebrar um muro, tem que levantar um andar, tem que trocar o carro que o modelo girou, claro. Então como é que a gente faz para pagar essa conta? Bota na conta da igreja. Bota na conta da igreja. Agora eu venho um desafio aqui. Por que a OCP não fala especificamente desse evento de Atos 4? Atos 4 diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma era sua, daquilo que possuía, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles, esse é o ponto forte agora, necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades, heranças, ou casas, pega isso aqui, tá? Vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Nós podemos tirar o dízimo e propor essa opção, porque essa está no Novo Testamento. Essa é a metodologia de sustentação da igreja primitiva. Eles traziam o preço do que fora vendido. Imagine agora, você tem 20 hectares de terra, ok? 20, venda 2. Ou melhor, não, aqui está dizendo que vendiam as heranças, venda toda a sua terra. Pegue todo o dinheiro e dê todo na igreja. É isso? Você não acha que ainda dá para a gente continuar no dízimo? Você não acha? Pastor, o dízimo não é legal. Beleza, então vamos fazer algo que é legal. Venda tudo que você tem e entrega para a igreja. Uau! Como a obra de Deus cresceria. Não é uma proposta minha. É uma argumentação. Eu estou argumentando. Por que eles não falaram disso? Para você ver que a ideia não é ajudar a igreja. A ideia é banalizar e quebrar tudo e botar todo mundo na rua. Ok? Agora olha só. E repartiam, tem outra. Eles vendiam um preço de tudo que eles vendiam. Olha onde é que eles levavam para uma instituição. Eles ajudavam mulheres carentes e viúvas? Não. A Bíblia diz, e o depositavam aos pés dos apóstolos. Tem um lugar específico para isso. Não é tu fazer o que tu quer. Tem um lugar específico. Aos pés dos apóstolos. Mas a gente não tem mais apóstolos. Sim, a igreja segue. Ela tem ministros. A ideia é a mesma. Eles estavam fazendo a igreja crescer, nós estamos fazendo a igreja crescer. Então a ideia é a mesma. Agora olha, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Tinha uma pessoa que tinha 10 casas, tinha outros que não tinham nenhuma. Então pegava, repartia, agora esse cara tem uma casa. Que é por isso que a nossa igreja se chama Igreja Atos 5. A nossa ideia é de não cometer o pecado de Ananias e Safira, pregar a Jesus por dinheiro. Ninguém está pregando Jesus por dinheiro. Todavia, o dinheiro é necessário para pregar Jesus. Pastor, mas eu posso falar de Jesus no mercado? Pode, mas você faz isso? Onde estariam, acredito que hoje está em torno de 50 milhões de evangélicos no Brasil, aonde estaria esse povo? Se nenhuma igreja existisse aqui, aonde estaria esse povo? Então eu vejo que há algo nobre em dizimar e ajudar a igreja de Deus. Ok?
Então, olha, repartir a cada um segundo a sua necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, ele, possuindo uma herança, ele vende, traz o preço e deposita ao pé dos apóstolos. Atos 4, 32 ao 37. Mas olha que vai esquentar agora, olha o capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. O que é interessante a gente debater agora é que foi o próprio Espírito Santo que reclamou essa porcentagem. Porque Pedro está dizendo, olha só, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que ele está falando isso? Ananias reteve a parte do valor. Por que encheu Satanás o teu coração? Então, quando eu vejo esses homens querendo que você retenha o valor, eu vejo Satanás enchendo o coração de muitas pessoas. Olha aqui, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias, pum, morre. Ele pergunta a Safira, viu, foi por tanto que vocês venderam? Foi. Olha, tá aí os pés dos homens que sepultaram teu marido e vão levar você, pum, cai e morre. O que é isso? Demonstração de poder. Demonstração de poder. Então a Bíblia diz que veio um temor sobre todos. Um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Nós já estamos encerrando, ok? Então preste atenção. Está aqui uma boa sugestão para resolver esse problema. Que tal, ao invés de pagar os 10%, seguir o modelo apostólico acima? Vender sua propriedade, levar o valor para a igreja. Ah, é demais. Era assim na igreja primitiva. Era assim na igreja primitiva apostólica. Bom, para quem não concorda com o método acima, citado anteriormente, pode então escolher dar 1/10 de seus rendimentos. Ou vender suas posses, fica a critério de cada um. Eu só estou querendo exemplificar de que é muita falácia, sem pouco conteúdo. Porque eu pouco usei textos bíblicos aqui, nesta live. Por quê? Estou usando o senso mais simples e razoável possível, meus irmãos. Chame a sua contribuição financeira como quiser. E esses profetas da OCP vão nadar em banha quente. Não tem outro jeito. O que temos que fazer é escolher a quem queremos seguir. O que temos de fazer é escolher a quem queremos seguir. Se a palavra de Deus ou não. Saia do muro, querido irmão, que me assiste. E se não quer contribuir para a sua igreja, também não dê prejuízo. Não use o banheiro, não beba água, não suje o chão, pois tudo isso é manutenido com esse dinheiro e pago com sua contribuição. Sem contribuição, sem manutenção. Quarta pergunta. O Senhor não acha que eles têm bastante subsídios para sustentarem as suas teses? Boa pergunta. Boa pergunta. E vou dar com 2 dedos agora. A ideologia de gênero tem um montão de subsídio para provar que eu não sou homem. Mas todo dia, quando eu vou tomar banho e me vejo nu, eu descubro que eles estão errados. Eles têm bastante subsídio. Ganharam, inclusive, uma propagação grande por aí com seus subsídios. Mas a pergunta é, quando eu tiro a roupa, eu descubro que eles estão errados. Os ateus têm um montão de subsídio, e esse é um deles, para desacreditarem Deus e sua palavra. Mas ela sobreviveu às fogueiras inquisitórias, aos impérios sangrentos e à cortina de ferro comunista e até aos ateus. Ela sobreviveu. Os evolucionistas têm um montão de subsídio para provar que o homem veio do macaco. E, no entanto, quantos primatas você conhece que estão evoluindo por aí? Eu posso criar uma doutrina agora, se você quiser. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo. Os muçulmanos acreditam que tem que matar judeu e cristão. Eles têm subsídios para isso, em seu conceito de crenças e valores. Você acha que eles estão certos? Vá para Meca e se declare cristão, e veja o que acontece. Uma pessoa acha que 10% de sua renda para ajudar uma instituição sem fins lucrativos, que lida com prostituta, criminoso, possesso de demônio, doente, casais em pé de guerra, lutando para uni-los, que lida na área comportamental, ajudando pessoas a mudar sua maneira de agir e viver para se tornar um cidadão melhor. Ele acha que apenas 10% de sua renda mensalmente para ajudar tais entidades que mandam pessoas para outros países para arriscarem a própria vida, enquanto ele usa esses mesmos 10%
com cigarro, cachaça, motel, churrascada, gasolina, viagem, presente de aniversário, enquanto pessoas estão longe de seus familiares, arriscando perder o pescoço para ajudar outros a crerem em Jesus e dependem desse único recurso que ele acha e entende que não é necessário colocar numa igreja. Se você acha que essa pessoa está certa, eu te digo que essa pessoa apenas está ocupando espaço no mundo e mais nada. Usa o oxigênio, bebe da água, come dos recursos dados por Deus, se aquenta com o sol e ainda cria caso por 1/10 de sua renda, para que o mundo se torne um lugar melhor para se viver. Que dizer de um cidadão como este? Está no mundo ocupando espaço inutilmente. Sabe o ladrão que deveria roubá-lo e não roubou? Pode estar dentro de uma igreja convertido. Sabe o pedófilo que não estuprou seu filhinho amado? Pode estar dentro de uma igreja. Ele pode estar lá. Ele pode estar lá quietinho. Eu estou finalizando. Pode estar na igreja convertido. A pergunta é simples. Como é que se faz essa obra? Como é que se faz essa obra? Com o dízimo, sem dúvida. A briga, na verdade, está pautada em quem e no que queremos acreditar. É o famoso comichão nos ouvidos que Paulo trata em 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Quer dizer ensinadores, mestres. Doutores, do grego didascalos. Professores ou alguém que ensina conforme as suas próprias concupiscências. A concupiscência do grego efitumia, desejo pelo que é proibido ou anseio particular. E desviarão dos ouvidos da verdade, voltando, quer dizer que já saíram de lá, foram para lá e estão voltando às fábulas. Fábulas do grego mutos, são composições literárias curtas, escritas em prosa ou versos, em que os personagens são animais que apresentam características antropomórficas, ou seja, humanas, muito presente na literatura infantil. Antropos em grego é homem. Sabe aquele cachorro que fala, anda e veste roupa? Coisinha de criança, né? É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão voltando às fábulas, quer dizer, eles acreditavam antes em animais que falavam, animais que serviam, que eram deuses, saíram dali, entraram na verdade, agora estão voltando às fábulas. Quinta pergunta: o que o Senhor tem a dizer? O que o Senhor tem a dizer para os profetas da causa própria, como o Senhor os chama, sobre esse assunto abordado aqui? Que eu tenho a dizer para os profetas da causa própria? Nada. Para eles eu não tenho nada a dizer. Apenas uma sugestão para dar. Que leiam Hebreus, do capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Qual o seu conselho? É a outra pergunta. Para aqueles que estão nos assistindo agora. Nunca ouça alguém que não ouve a Deus. Esse é meu conselho. Sexta pergunta: os dízimos eram dinheiro? Eles apelaram para isso. Espera aí. Entendi. Os dízimos eram dinheiro? Então a pergunta que eu vou falar é a seguinte: o gênero dos dízimos. Os dízimos eram dinheiro. Eles eram produtos agropecuários. Mas o que você acha que deve ser feito? Trazer uma vaca para a igreja, uma ovelha? Um maço, um saco, fardos de trigo? Ou pegar esse produto, vender e trazer o valor? A ideia não é o gênero. Nunca foi. Consideremos o cenário. Um monte de gente trazendo na idade moderna agora, vaca, boi, cavalo, ovelha, porco, para dentro da igreja ou para um lugar. Aí o que a igreja faria? Venderia. Porque eu não tenho como pagar uma passagem de avião com um porco, com uma vaca. Eu não posso, não é o tempo do escambo. Aquele pessoal não tinha moeda própria, tinham acabado de sair do Egito. Você me entende? Veja o escambo. Não havia moeda corrente entre os hebreus. Ok? Não havia moeda corrente entre os hebreus. Então o que nós temos que considerar é que se os hebreus,
Eu vou falar agora aqui, focado para a câmera aqui. Se os hebreus, eles tivessem sua moeda própria, eles iam levar essa moeda para o tabernáculo. Vamos dizer hoje, 100 reais, 500, 1000, está aqui. Os levitas teriam que sair para comprar animais, para sacrificar. Por isso eles levavam o que se usava no templo. Só que a lei do sacrifício se extinguiu. Isso é um sustento pobre, muito pobre, que eles estão, é argumento muito pobre, sem sustentação. Porque hoje nós não sacrificamos, irmãos, a não ser a própria vida. Jesus Cristo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nunca sacrificou, eram os sacerdotes que faziam isso. Agora, quando Jesus morre, o perfeito sacrifício está feito. Não há incenso, não há mais nada disso. Agora há viagens missionárias, igrejas, ou seja, congregações, manutenção. O próprio Paulo disse isso. 1 Coríntios 9, vamos abrir aqui, eu encerro aqui o nosso vídeo. 1 Coríntios 9, 13 ao 14. 1 Coríntios 9. Vamos lá, está aqui. 1 Coríntios 9, 13 ao 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho e que vivam do Evangelho. 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Assim ordenou o Senhor. Aí eu pergunto, viver como? Já pensou se ele dissesse, olha, eu continuo aprovando, continuem tirando o dízimo. Era algo que os judeus já sabiam como é que se sustentava a obra de Deus. Migrou a aliança, mas o dízimo não tem ligação, ele não nasceu na aliança, ele já existia antes da aliança. Então eu acredito que o nosso debate terminou aqui, ok? Quero que vocês, em nome de Jesus Cristo, guardem essa informação, porque tem pessoas que estão realmente combatendo o fogo cruzado. Aqui na minha igreja veio uma pessoa chorando no meu gabinete, porque tem um dito cujo abençoadinho na cidade, e ele está desconstruindo Jesus. Quer dizer, ele apostatou. É uma apóstata. Isso aconteceu. Isso vem acontecendo, irmão. Não se foque nisso. Por que você acha que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? Não seja atingido. Não dê ouvidos a isso. São fábulas. São fábulas, irmão. São fábulas. O que você acha? Você paga a conta de luz na sua casa? A igreja paga. Você paga a conta d'água? A igreja paga. Você pode pegar o teu carro, botar gasolina e levar para a missão, para onde quiser. Põe teu carrão. Não põe. Ah, é muito gasto. Pois é. Agora é melhor você bancar um tanque ou 10% do tanque. Deus, ele foi maravilhoso. Ele foi bondoso. Ele não lhe pediu o seu dinheiro. Ele mandou devolver o que é dele. Pague o dízimo. Jacó foi claro. E eu pagarei o dízimo de tudo. Então, o que esses homens estão querendo é extinguir a igreja. É extinguir a igreja. Então você escolhe agora. Em quem você quer acreditar? Quem você quer seguir? É uma questão simples. Ah, mas eles leram o pergaminho, eu sei. Tem muito pergaminho apócrifo. Tem muito pergaminho rasurado que foi completado, ou seja, colocaram conectores para conectar uma sentença a outra. A questão é a seguinte. Senso simples. Precisa-se de subsídio financeiro para manter uma igreja, para fazer a igreja crescer, não precisa? Deus está dizendo, os 10% é meu. Se você fizer isso, diz o Senhor, eu abrirei as janelas do céu sobre você. Eu abrirei as janelas do céu. Multiplicarei suas bênçãos, suas herdades. É pegar ou largar. Se você acha que não é correto, pelo amor de Deus, não faça nada. Procure uma igreja que não precisa desse valor. Porque lá você pode congregar, você pode usar o que for, porque ela deve ter uma subsistência própria. Mas a obra de caridade, a obra de Deus,
é cooperação, irmão. As associações que existem aí recebem ajuda. Se alguém não ajudar, a sociedade vai ter que ajudar. Se o governo não mandar um recurso, a sociedade vai ter que fazer. Então, tudo envolve dinheiro. Então, uma pessoa que procura se sustentar nisso, na verdade, ela não quer nada com Deus. Ela não quer nada, irmão. Quer anarquizar. E a obra de Deus não precisa de pessoas assim. A obra de Deus precisa de pessoas que peguem junto, que assumam sua responsabilidade, que não sejam avarentos, que não pratiquem o pecado metamorfo. E eu, em nome de Jesus, oro por você agora e me despeço aqui. Obrigado por ter me assistido. Eu espero ter esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, me procure offline ou mande uma mensagem para mim, inbox, eu vou responder. Mas não tenho nenhum produto para vender. Eu só estou aqui para dizer, inclusive peço, ore por esses homens. Eles apostataram em algum momento. Não fique com raiva deles. Não odeie eles. Porque tem essa pessoa que começou a disseminar essa doutrina, ele acabou com a igreja, a esposa quer deixá-lo, houve uma declaração de um ente seu, ele declarou algo que surpreendeu a família. Então, o que ele está conseguindo é a autodestruição. Porque aquilo que você acreditou a vida inteira, alguém diz, isso não existe. E aí você faz o quê? Anarquiza. Bom, se não existe, eu posso fumar, usar cocaína de novo, eu posso ter 5, 10 mulheres. Essa é a ideia de Satanás. Dividir para enfraquecer. Ok? Vamos propagar o Evangelho. Vamos ajudar a obra de Deus. No nome de Jesus Cristo. Eu acredito nessa causa. Eu acredito nesse livro. Eu estou selado, aqui está escrito. Você não vê, mas está escrito. Não abra até depois do arrebatamento. Eu estou fixo na mente. Não procuro na internet nada que venha desconstruir o amor que eu tenho a Jesus Cristo e a sua palavra. Deus abençoe você rico e abundantemente. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero abençoar os meus ouvintes, abençoar, Pai querido, os meus irmãos, Senhor, e inclusive orar por aqueles, Pai, que estão deflagrando guerra contra a tua igreja, contra a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajude a organização da OCP, Senhor, a se converter. Pai querido, mostre para eles, Pai, através apenas das demonstrações de poder, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te agradeço, Deus, por todos aqueles que me assistem. Te agradeço, Pai querido, por todos os meus irmãos e irmãs. No nome de Jesus Cristo, Pai, que venham compartilhar esse vídeo, que venham ajudar pessoas que apostataram da igreja, Senhor amado, sem simplesmente colocarem um senso comum. Ó Deus Santo, eu te louvo e te glorifico. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Shalom Adonai. Obrigado por tudo, obrigado por sua companhia. E que Deus abençoe você rico e abundantemente. Hoje à noite, domingo, 19h30, culto na Igreja Evangélica Atos 5. Venha ouvir a verdade da palavra de Deus. Venha ter um encontro com o Senhor. Se você não quer, ore pelo pastor Alexandre. Não dê ouvido a tudo que você ouve, porque muitos dizem muitas coisas, muitos veem muitas coisas, mas nem tudo, irmão, que nós ouvimos, devemos levar para o coração. Tem coisas que requerem teste, requerem ser provado, irmão. Ok? Que Deus abençoe vocês. Bom almoço. 19h30 aqui. Quinta-feira, 19h30, nosso culto de libertação. Quem tem vindo aqui tem visto, irmão. Através do poder de Deus. Poder, não de falácia, não de filosofia. Como Deus tem mudado muitas vidas aqui nas noites de quinta-feira e domingo. Deus abençoe você. Shalom, shalom. E permitindo Deus, até às 19h30. Deus abençoe.